Que maravilha de episódios em Além do Direito, minha gente. Amei os 2 episódios que se passaram e estou amando o desenvolvimento dos personagens principais. Como eu já tinha falado no último vídeo, eles estão cada vez mais tendo situações as quais eles precisam se envolver. Isso tá me deixando tão maravilhada, porque eu tô vendo um quê a mais além dos casos de direito que está me deixando muito ansiosa pelos próximos episódios. E hoje nós vamos conversar sobre os 2 últimos episódios que saíram. Então, se você tá assistindo esse drama, senta aí, vem conversar comigo. E se você ainda não começou, vou logo te dizer que tá um sabor maravilhoso e que você não vai se arrepender de assistir. Então, se você não me conhece ainda, eu me chamo Keldima, bem-vindo, bem-vinda ao canal Doramas e Surtos. Aqui a gente surta com os dramas que estão em andamento, os que ainda virão e os que já passaram, e vamos conversar um pouco sobre esses 2 episódios. Já vou logo dizendo que estou cada vez mais maravilhada com Seo-khan e estou com ódio da ex-mulher dele. Que nojenta, minha gente! Como é que a mulher, vamos conversar, como é que a mulher deixou um homem daquele carinhoso, educado, advogado, dedicado, focado, pra ficar com o melhor amigo dele? Me digam aí. Porque ela ficou com o melhor amigo dele, casou com o melhor amigo dele e ainda engravidou do melhor amigo dele, que era uma coisa que ele queria. Ela negou tudo a ele. Ela negou a felicidade de um marido, negou a felicidade de um pai, negou tudo a ele. Agora, por quê? Também gostaria de saber. Até agora o drama não explanou sobre isso e eu estou muito curiosa para saber o que aconteceu para que o relacionamento deles tenha azedado de uma forma tão grandiosa a ponto deles precisarem se separar e ela tomou uma medida tão drástica quanto essa. A verdade é que a gente está vendo que a nossa querida novata Hyo-min está cada vez se envolvendo em casos grandiosos, diferente dos seus colegas que estão ali só observando. Mas uma coisa que eu estou vendo é que mesmo que todos eles sejam novatos, não tem aquela questão de rivalidade entre eles, muito pelo contrário. Cada um tem o seu caso, cada um trabalha ali no seu cantinho, se ajudam do jeito que pode, e isso é muito interessante. Mas ver Hyo-min envolvida mais ainda com Seo-khan tá me deixando tão ansiosa pra saber o que vai rolar. Pode ser que tenha romance? Pode. Pode ser que não tenha? Vai ser decepcionante se não tiver. Porque eu espero muito que ela possa curar o coração ferido dele depois que aquela esposa traíra deixou ele por alguma forma. Ela pode ser o que for, ele pode ter feito. Eu acho que ainda vou passar pano pra ele, mesmo que ele tenha feito alguma coisa ruim. Porque não existe, gente, é o cúmulo. É uma traição dos 2, mas do melhor amigo e da ex-esposa. A verdade é que o drama tá indo por um caminho muito gostoso. Eles estão trabalhando ali cada vez mais juntos. Estão surgindo coisas às quais ela está começando a divergir dele. Eles estão começando ali a bater de frente em determinadas coisas. Ele está começando a vivenciar novas opiniões. E a questão é que a mãe dela, assim como qualquer mãe, quer se envolver na vida da filha, quer saber quais são as coisas, mesmo que seja assim, por trás dos holofotes. Mas a gente consegue ver que ela não gosta muito da participação da mãe, porque eu sinto que ela se sente traída pelo fato da mãe ter tirado a irmã de perto dela desde pequena. Então ela meio que tem uma rixa ali com a mãe por isso, porque ela não entende o motivo da mãe dela ter feito isso. Ela não vê porque ela não vê justificativa da mãe dela ter feito isso só porque a irmã dela era surda. Ela não poderia viver com a irmã. De toda forma, ela aprendeu a linguagem de sinais. E a gente já conseguiu ver no drama que ela consegue se comunicar muito bem. Então, eu sinto que ela tem essa angústia em relação à mãe dela por causa disso, sabe? E o pai dela meio que fica ali tentando ficar entre um e outro, mas não ficar contra nenhuma das duas pra não se sair meio como errado. Ela tá trazendo um pouco disso pro trabalho dela e ela tá começando a ver determinadas coisas que ela não tinha visto antes. Como a gente vê nesse episódio agora, o caso da mãe super protetora que se projetou ali para o seu filho de uma forma de uma heroína e o menino começou a ter uma dependência psicológica, comportamental em relação à mãe. Então a gente vê que ela conseguiu
visualizar alguns traços ali em relação à sua mãe, em relação a coisas que ela vivenciou. E a gente vê em contrapartida que Seok-jun tá passando também por uma situação muito difícil. Como eu já tinha falado no último vídeo, dá pra perceber que ele está muito solitário, muito. E essa solidão se dá não só ao fato dele ter se separado, mas ao fato dele ter ficado recluso. Ele se fechou para as possibilidades e pegou o trabalho como patamar de tudo. E ele projeta o cachorro dele como sendo realmente um filho, então ele tem toda aquela questão de proteção. E a gente viu nesse episódio também que teve aquele caso do cara que batia na filha. E veja que era uma família completamente disfuncional. Ele era um cara agressivo, sim, mas o fato dele ter poder financeiro fazia com que ele se safasse disso. Então ele abusava fisicamente, né? Ele agredia a esposa dele. Quando a esposa deixou ele, conseguiu sair do radar dele, ele começou a agredir a filha, a qual ele conseguiu a guarda, porque ele tinha dinheiro. Então ele precisava o quê? Para poder ser desmascarado, alguém que pudesse ser inteligente o suficiente para poder sacar de que forma conseguiria derrubar ele do cavalo de um jeito que o advogado que fizesse isso não perdesse o seu emprego, que foi o que Seok-jun fez, e conseguiu derrubar ele e a menina conseguiu ficar bem. Gente, eu fiquei tão mexida naquela cena em que ele pegou a criança, ele levou a criança pro hospital e saiu de lá transtornado, e quando ele voltou, ele desferiu vários socos na cara do pai dela. Cara, eu me senti tão irritada, tanto quanto ele, porque ver uma criança tão pequena, de só 6 anos, sofrer uma violência física tão grande por causa de um idiota. A gente fica tão revoltado, né? Então a gente já consegue ver nesse drama que até agora os casos que vêm sendo mostrados são casos que realmente mexem com a gente de uma forma que a gente fica chateado de ver que quem tem poder financeiro consegue se safar. E o mais interessante é que a gente vê que esses advogados, eles, diferente de todos os outros advogados do escritório, esse contencioso é o único que se importa com essas coisas. É tanto que o nosso Seok-jun é conhecido como minimalista, aquele cara perfeccionista que não deixa nada passar e que praticamente caso nenhum passa por ele sem ser resolvido. Então, meus amores queridos, Dora amigos, Dora amigas, me digam o que é que vocês estão achando? Estão apostando em um romancezinho gostosinho em algum momento? Eu quero muito que isso aconteça, mas também estou ficando muito interessada pelos casos que estão acontecendo e além de estar muito admirada com todo o trabalho que Hyomin está conseguindo fazer, mesmo sendo apenas uma novata, e eu espero que ela se desenvolva cada vez mais. Então me digam vocês o que vocês estão achando até agora, quais são as apostas para os próximos episódios que virão. A gente já conseguiu ver ali na prévia que ela vai passar por um sofrimentozinho no próximo episódio, porque ela foi imprudente e pegou um caso que não deveria ter pego, e aí ela vai precisar da ajuda do nosso querido maravilhoso Seok-jun. Eu tô sentindo cheirinho de romance no ar. Me confirmem se eu estou errada, se eu estou viajando, mas eu quero muito que isso aconteça. E eu espero muito que vocês também tenham gostado de conversar comigo, de estarem comigo. E nos encontramos no próximo vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre os próximos episódios que virão. Não esquece de se inscrever, deixa teu like, compartilha, ativa o sininho pra chegar notificações pra você. Eu posto todos os dias, então vai estar chegando conteúdo muito gostoso pra você. Sem contar de não esquecer de deixar o seu comentário, que é extremamente importante. Faz esse canal voar pra outras pessoas que também gostam de falar desses dramas maravilhosos que a gente ama. Então fiquem bem, um beijo grande e até o próximo vídeo.